Vamos fazer a diferença do cansaço, do estresse e do burnout, porque aí é mais fácil da gente seguir essa linha. O cansaço todo mundo conhece. Quando o esforço que a gente faz física e mentalmente exaure as nossas forças e a gente precisa de um descanso para poder se recuperar. Mas no cansaço é isso, a gente descansa e volta a ter força total. Quando você soma a esse cansaço o medo, a soma do cansaço e do medo vai ser o estresse. Então, se você está feliz no seu trabalho, mas é um trabalho com uma sobrecarga alta, você se cansa. E aí você descansa e no dia seguinte você está feliz de novo no seu trabalho. Mas se você está trabalhando lá com medo de ser mandado embora, com medo de não dar conta, com medo do que estão pensando, com medo de... Aí você tem um quadro de estresse. Né? Então, aí não adianta só descansar, inclusive é difícil para descansar ou para dormir. A pessoa vai entrando física e mentalmente nesse estado de estresse, vão sendo alteradas funções, vai sendo um pouco mais difícil de emocionalmente lidar com as coisas. E quando você acrescenta nessa conta que já tem cansaço mais medo, você coloca mais culpa, você pode chegar a um burnout, tá? Então, assim, você está trabalhando com medo de não dar conta, de não pagar as contas, do que vão pensar e achando que você não está dando conta, que não é para você, que as pessoas estão melhor do que você, aí a coisa começa a entrar num quadro mais severo de estresse. O burnout, na verdade, é o ápice do estresse. O burnout é um colapso geral, físico, mental e emocional, que a gente vai entrando nesse estresse crônico por muito tempo, o corpo sempre acelerado, sempre com o alarme ligado, sempre ali no esforço máximo, chega uma hora que, pela sobrevivência, o cérebro desliga a chave geral. Quando ele desliga a chave geral, é o colapso do burnout. Né? Então... Cheguei a aqui, porque... e a gente comentou... então, a gente conversando, né? Eu vi que tem uma coisa importante que a gente precisa sempre deixar muito claro quando a gente fala sobre burnout, que é a questão de o colapso do burnout não é o burnout. O burnout é esse processo de adoecimento em que a gente vai mantendo o corpo no estresse crônico. Deixa eu explicar de um jeito mais simples, já que tem gente que ainda nem sabe o que é. Mas, por exemplo, a gente tem no nosso corpo um sistema, né, que é o sistema límbico, onde tem a amígdala, que é a responsável por nos alertar e nos tirar de perigos, né? É uma parte primitiva do cérebro que foi formada quando o nosso tataravô das cavernas precisava de um alarme para saber que ele estava correndo perigo do mamute assassino lá pegar ele no meio da floresta. Nós temos o mesmo cérebro do nosso tataravô, só que hoje a gente não dá de cara com um mamute assassino na rua, né? Mas a gente dá de cara com um assaltante, com um ônibus desgovernado, e aí o cérebro entra como é que chama? Em alerta, liga o sistema de luta e fuga para que a gente esteja apto a sobreviver, para que a gente esteja apto a lutar com o mamute ou com o assaltante ou sair correndo e sobreviver. Só que quando você coloca esse sistema num estilo de vida como o nosso, em que a gente tem medo de coisas que não são tangíveis, que a gente não vai lutar com um boleto, né? Então a gente tem medo de ficar desempregado, a gente tem medo de não conseguir pagar as contas. Esses medos vão ligando esse sistema de alerta, e se você se mantém nesse medo, você se mantém em alerta. Ou seja, o seu corpo foi programado para, diante do mamute, ligar o sistema de alerta para você poder correr ou lutar e sobreviver, e uma vez que o perigo sai, volta ao normal, o seu corpo funcionar. As funções que foram alteradas, sua pupila dilata, seu coração acelera, tem mais adrenalina, tem mais cortisol para que você fique apto a reagir, volta ao normal. Mas se você está sempre com medo,
sempre se sentindo culpado, incapaz, não bom o suficiente, você mantém o seu corpo em estado de alerta o tempo inteiro. E aí você entra em estresse crônico. Nosso corpo não foi programado para suportar um estresse crônico, então chega uma hora que o cérebro fala: não, não consigo mais, eu não tenho mais como produzir hormônios, eu não tenho mais. Então, ele desliga a chave geral para a gente poder sobreviver. Ou seja, você estava em estresse crônico, você entrou em burnout, e se você não toma nenhuma providência, você colapsa. Tá? E para se ter um burnout, a gente precisa ter necessariamente a soma. Eu sou tagarela, tá? Você vai me interrompendo. Necessariamente a soma de 3 fatores, que são uma sobrecarga alta, um ambiente hostil e uma inabilidade emocional da pessoa de viver no inferno, que é estar sob uma sobrecarga alta num ambiente hostil. Então, pode ser uma sobrecarga alta de trabalho numa empresa onde o ambiente é tóxico e você, com medo de sair de lá e ficar sem nada, se agarra naquele emprego e entende que você não tem saída e aí você adoece. Pode ser uma sobrecarga alta de um estudante que vai prestar vestibular e está num ambiente tóxico, num ambiente hostil, porque o pai cobra dele que ele entre na faculdade tal, que ele nem quer fazer, e ele tem uma inabilidade emocional de sair disso, porque ele acha que se ele falar, eu não quero fazer direito, quero fazer música, ele vai decepcionar os pais, então ele se obriga a permanecer naquela situação. Quando você tem essas 3 coisas somadas, vai dar burnout com certeza. Então, o burnout é isso, é um processo de estresse crônico que pode degringolar para um colapso, sempre oriundo ali de um cansaço, com medo, com uma culpa, com uma inabilidade da pessoa em lidar ou sair de uma situação de uma jornada muito alta num ambiente muito ruim. Excelente. Falei, mas aqui para ficar bem claro. Sim, eu acho que agora ficou realmente, dá bem fácil de entender.